Fátima, namastê, de Falar de novo. novo. Você viu que eu comecei falando um pouco da raiva e da crítica, porque está totalmente conectado ao nosso querido e amado plexo solar. Então, Nossa. bora lá começar o nosso trabalho, a nossa parte 2 do plexo solar Como é de que hoje. tá meu som, para vocês que estão aí entrando, bem-vindos, todo mundo Tá já entrando. ok, Tá ok? tá Então ok. eu ponho em fone de ouvido, se algum momento ficar O meu tá bom? ruim, Porque eu preferi colocar fone. Acho que o meu tá legal, o meu, né? tá, É. tá. Então vamos lá. Antes da gente dar início, né, cara, a gente vai falar um pouquinho aqui, assim, a nossa inspiração de todo esse trabalho vem com os ensinamentos de Master Showa Sui, que nos traz uma riqueza de informações energéticas, de autocuidado, de cuidar da nossa espiritualidade, de autoconhecimento. E em se falando de chakras, a gente não está falando aqui de técnica. Olha, eu te garanto, se você aprender a técnica, gente, de verdade, eu lhe garanto, se você aprender a técnica de limpar o plexo solar, que nem eu faço nos meus vídeos, e energizar o plexo solar, você vai se safar de muita coisa que você não quer passar, de emoção desregulada, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Seja assim. Mas não é esse o objetivo, né? Não é a técnica. Na técnica, você vai ter que fazer o curso. 29 e 30 de julho tem um curso comigo. Qual que é a sua próxima data, Cá? Ainda não tenho uma data. Eu tenho um grupo para fazer Aguarde. agora, no meio da semana. Agora, então, vai passando para a gente lá, vai colocando, dá tempo ainda, né? Não tenho data ainda não, Dê. Tá? Não Então, se marquei alguém se ainda. empolgar, espera a Kátia mandar durante a semana a data dela e eu vou dar de final de semana 29 e 30 de abril. Aí a gente vai fundo ali e nós vamos limpar tanto que vai melhorar esse chakra, esse centro de energia, te garanto. Mas o nosso objetivo aqui, a nossa fonte de estudo é esse livro que, vamos pôr junto, ó. O meu é a versão em inglês, da Kátia é a versão em português, tem espanhol também. Os chakras e suas funções. O mestre traz um pouco das funções físicas, psicológicas, o que acontece quando o chakra não funciona muito bem. Então, essa é a nossa inspiração. E o objetivo dessas lives na verdade, não é limpar seu plexo, é te trazer consciência para limpar o seu plexo, tá? Esse é todo um trabalho, né, cara? Então, essa é a nossa grande inspiração e que vocês possam ser inspirados a se tornar conscientes não só do plexo. Tem todos os muitos chakras que a gente já fez, né? Quem quiser Hum, assistir, volta lá, que tem bastante material. Tá bem Tem rico, né? muita Então, coisa aí para a gente aprender, né? A partir dos chakras, sim, a partir de tudo que a gente possui no corpo físico, energético. É muita coisa, muita é coisa. muita coisa, muita coisa. Essa Então, semana, né, eu falei um pouquinho da nossa anatomia energética. Então, a anatomia energética é o que está fora do corpo, gente. Então, os chakras, eles estão fora, eles estão na sua energia. Isso a gente chama de campo energético, o campo de energia ou campo bioplasmático, né? Bio, vida, e plasmático vem de plasma, quarto estado da matéria, sólido, líquido, gasoso, plasma. Então, essa anatomia energética que está aqui, ela é idêntica a essa. Ou seja, tudo que acontece aqui, as emoções, acontece no mental, acontece no espiritual. Então, é um padrão. O que acontece em um, acontece em outro. Então, vamos lá. Sempre por vai lá, aqui aprendendo aprendendo com com a gente. vocês. E agora, então, Legal. vamos para mais um assunto maravilhoso que às vezes a gente escuta falar que o plexo solar é o grande vilão, mas na live 1 a gente desmistificou um pouco isso, né? É o que a Kátia estava falando na meditação agora, né? A gente não precisa só de coração, a gente precisa de plexo. Coração é aquele que, como o outro se sentiria, como o outro pensaria, o que eu vou fazer para ajudar o outro, né? Empatia tá ali. O plexo Empatia solar é também. como eu me sinto, como eu acho melhor, como eu vou fazer, como eu quero fazer. Isso é ruim? Se Não, você isso é muito não tiver bom. a força do plexo para movimentar o que você precisa fazer, você não sai do lugar. Só pelo coração amoroso não Não vai acontece sair. nada.
Então tem que ter os dois. E não adianta ter um super coração. Ah, é maravilhoso ter super coração. Nós somos pessoas bondosas e amorosas. Mas a gente tem que ter esse plexo solar caminhando páreo, mas nunca passando o coração. Sempre ele menor, né, cara, que o nosso coração. Só aquela pessoa agressiva que é aqui, ó. É a pergunta que eu coloquei lá na minha caixinha dos stories, ó. Você sabia que ficar com as emoções descontroladas pode afetar nosso chakra do plexo solar? Aí colocou lá, ó. Sim, não e como é possível, né? Então, sim, 57% de votos que as pessoas acreditam que pode afetar o chakra, não, 43%. E como é possível, ninguém colocou lá na Ninguém caixinha. colocou? Então, ó, o pessoal está começando a ter esclarecimento dos chakras. Eu acho que está dando Que uma legal! abertura aí. Mas 43% não sabe que pode afetar. Por isso E que pode. espero que essas pessoas escutem a nossa live. É. Olha aqui, ó, eu tô conseguindo ver a sua aura branca na Denise. Será que eu tô doida? Não! Ainda bem que você viu branca. Se der tempo, eu vou contar o que aconteceu comigo nessa madrugada. Bora! O que acontece, gente? Ó, clarividência. O que significa clarividência? Ver com clareza. Qualquer um pode desenvolver o dom da clarividência. Existem técnicas para isso, tem até curso na cura prânica e em outras áreas também, tá? Mas o que você está enxergando, depois me fala seu primeiro nome, é o nosso campo de energia. É nesse campo de energia, né, que está Aparecida, que tá os nossos chakras, né? E a nossa aura tem várias cores. Isso é tema para outra live, mas muito bem, parabéns. Parabéns por enxergar branco, né, cara? Ainda bem que não vi outra cor. Ai, vamos lá, gente. Eu acho que assim, a gente vai falar um pouquinho da caixinha de perguntas, que eu acho que é sempre rico, né? O que as pessoas trazem de fora pra gente, mas a prioridade dessa live, enquanto a gente vai falando com vocês, são vocês, Aparecida. Muito bem. Coloca seus comentários, perguntas, histórias da sua vida, né? O que você quiser e puder compartilhar com a gente, por favor, né? Pode parar, interromper a qualquer hora, que a gente sempre vai estar conectado aí nas perguntinhas de vocês, tá? O nosso plexo, então assim, o que nós vamos falar basicamente aqui? Na live 1 a gente falou das funções físicas e das psicológicas. Hoje, o objetivo é falar um pouquinho do porquê nós temos emoções desreguladas. Por que o mundo moderno de hoje acaba que descontrola tudo, né, Dê? Por que bicho pega? Por que será que o bicho pega? E uma coisa que a gente estava conversando hoje, né? O nosso plexo solar vai ficar limpo todo dia? Se ficar, a gente não precisa mais estar aqui. A gente já partiu, a gente já evoluiu, né, cara? Então, assim, é para dizer para vocês que a cura prânica, ela não faz milagre. A cura prânica, ela te ensina a melhorar, mas você tem que agarrar esse braço e vai falar assim, puxa vida, bora. Vamos trabalhar, porque eu sei que eu posso melhorar. Então, assim, a nossa vida, ela é governada por ciclos, como diria a Mestre Shoa. Ela é evolucionária, por ciclos, com a tendência para cima. Ora a gente está aqui, ora a gente desceu um pouquinho, a gente está sempre no processo aprendendo, né? Então, a nossa vida não é perfeita. Acho que ninguém aqui, a gente pode falar, não temos uma vida perfeita, a gente busca melhorar. Então, nesses altos e baixos, quando você estiver num baixo, é aí que está o segredo da gente aprender a controlar o nosso plexo solar. A área da cor dourada na outra doutora. Olha! A Aparecida também viu agora a aura iluminada da Kátia. Uau! Muito lindo, muito bem. Continue praticando. Muito bem. Olha lá, você vê e continue, né? E assim como a gente faz leitura na aura, esse é outro tema, né? A gente faz leitura em chakra também, tá? Mas o nosso objetivo aqui é sentir. Na cura prânica a gente sente, mede,
afere a energia de cada chakra com as mãos, que são nossas ferramentas, né, Ká? Sim. E uma coisa que eu vou te perguntar agora, né, assim, que é um tema para onde a gente vai começar. Nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza inferior, que é governada pelos nossos chakras inferiores, e a gente falou isso bastante nas lives principalmente chakra sexual, né, lembra? E nós temos a nossa natureza superior, que é chamado da conexão com a nossa alma superior, né, com o divino. E por que às vezes acontece, né? Por que acontece das nossas emoções desregulares? O que acontece nesse processo? O que essa alma, o que essa natureza inferior tem a ver com isso? Cortei? Não, tá só com a tampa. Voltei? Foi a minha aura que expandiu. Não, tá aí, tá normal. Tá normal? Tá normal. E acho que assim, conta um pouquinho pra gente, assim, por que a gente descontrola? Por que a gente é dominado por essas emoções inferiores, por essa natureza inferior? O que Eu tenho uma acontece? teoria e eu acho que é a contaminação energética, que é outra caixinha que eu coloquei lá A gente está o tempo todo misturando energia no dia a dia. Só que a gente não percebe isso. Na prática, a gente não está prestando atenção nessa mistura energética que acontece. Aí, trazendo uma situação simples que acontece no dia a dia. Você vai num banco, por exemplo. Banco, acho que a gente nem vai mais quase, né? Verdade. A gente faz tudo em Difícil. casa, né? Mas na prática, você vai em algum lugar que tenha mais gente, que você vai. Pega uma pessoa nervosa que está ali, passando por uma situação, vai no supermercado, tá? Você vai no supermercado, você chega ali, alguém está na fila e a fila começa a demorar. Aí a pessoa fica irritada, porque o caixa está demorando, porque o caixa está em treinamento, o caixa, né? E aí você fica irritado, você começa a ficar em estado de nervoso. Você começa esse chakra, ele começa a transferir energia para todo mundo. Ele começa a transferir isso para as pessoas que estão em volta e as pessoas começam a sentir essa energia. Só que elas não notam isso, que isso está acontecendo. E eu falo que os empatas são os primeiros a captar isso daí. E aí passam mal mesmo. Aí começa a perder energia abrindo boca, começa a perder energia sentindo dor no estômago, que é bem a boca do chakra, né? Do plexo solar. Sente a dor no estômago, sente ânsia de vômito. Por quê? Porque é a boca de entrada da energia que está rolando ali. Do estresse, do que está acontecendo no trânsito, a pessoa está xingando, está brigando, está estressando. Não tem por que estressar. É aquela pessoa que está querendo disparar os gatilhos dela emocionais em todo mundo. Então, quem está ali perto, quem está ali mais próximo, quem é mais sensível às energias, é o primeiro que vai tomar a bordoada, quem vai receber a carga energética. Então, como é que a gente acaba recebendo isso? É aquela pessoa que é mais sensível, é aquele que vai acolher aquela energia que está sendo disparada. Então, isso para mim é como a energia contaminada, que é o que caiu na caixinha lá. Energia contamina? Contamina. Para mim, contamina muito. E seriam, por exemplo, um fator externo, né? O meio que a gente vive, Sim, o estresse do dia a dia, local que você vive, seu trabalho, sua casa, tudo colabora, né? Então, nós temos o externo. E só que a gente precisa dizer também que tem o o interno. interno. Porque você pode viver num bombardeio energético, num maremoto, em tudo que tiver bagunçado na tua volta. Se você está mais centrado, não significa que você vai estar perfeitamente equilibrado. Por quê?
é o que o mestre fala, né? Da bondade amorosa. Internamente, a gente tem que ser gentil e amoroso. Mas externamente, a gente tem que estar forte e preparado. A gente sempre tem que estar assim. Quem tem raiva aqui, quem não tem raiva aqui, levanta a mão. Tem, gente. Quem não tem preocupação? Ansiedade, estresse, Todo a mundo gente tem. tem, é natural. O problema é quando passa da cota. A contaminação. Isso a gente vai falar também na parte quando a contaminação energética do plexo fala muito assim. Quando a gente convive com pessoas que são emocionalmente desequilibradas, você pode ter a tendência de se contaminar, como a Kátia explicou? Sim. Então, a contaminação acontece por todos os lados. Isso vai acontecer. Só que o nosso trabalho aqui a gente está falando da gente, a gente está falando de autocura. Sim. Quando a nossa energia muda, e a gente consegue equilibrar melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos, pode perceber, gente, quem já passou por isso, a energia das pessoas ao seu redor começa a mudar também, né? O seu pilar de luz começa a irradiar uma luz que vai melhorar até as pessoas que estão à sua volta. Esse é um estado, né, Dê, quando você. Esse é um estado que eu tô falando quando você não percebe isso. Você tá de orelha lá na situação. Você entrou de Tô na gaiato lama. no navio. Você entrou de gaiato no navio, tá lá de alegre na situação. Mas quando você percebe que você é uma pessoa sensível, que você começa a cuidar das suas energias, você começa a se blindar disso daí. Você não fica. Eu falo que existe o empata e existe o esponja. São Isso. coisas diferentes. Você tem a empatia, ok, mas você tem o lado esponja. Quando você sai absorvendo tudo de todo mundo, tá errado. É uma situação que você não precisa passar por ela. Quando você não sabe, é uma coisa. Agora, quando você sabe, você vai ter que aprender técnicas, você vai ter que aprender situações para se cuidar. Para você não Para se sair proteger. que nem a esponja que sai absorvendo tudo de todo mundo. Sim. Cada um tem que ficar com o seu, né? Sim. Você Já é tem que muito nosso? aprender. Já é muito Nosso já é interior. muito. A gente já tem situações internas absurdas que não são muito, não são pequenas, né? Você ainda tem que pegar o que é do outro ainda e trazer para dentro, não. Então você começa a perceber que, pera lá, cada um fica com o seu, você vai ter o seu cuidado, o seu autocuidado, e isso foi na cura prânica que eu aprendi essas técnicas que me E blindaram, melhorou né? muito, né? Melhorou muito. Então, isso me trouxe esse autocuidado e me fez, inclusive, ser terapeuta. Por quê? Foi o que eu aprendi a falar, pô, peraí, aqui tem alguma coisa que vai me cuidar e cuidar de alguém. Eu vou saber fazer isso. Então, isso me trouxe essa segurança de fazer isso que a gente fez um pouquinho antes de meditar, é o que nos dá força também para buscar essa energia para não ficar sucumbindo, né, o tempo todo. Ter equilíbrio para enfrentar, inclusive, os momentos difíceis que a gente passa na vida, né? Que é a hora que você vem aquela bordoada, você fala, opa, peraí, mas vou buscar a força, vou buscar essa energia que eu sei de onde eu pego, não preciso trocar com o ser humano. Eu tenho uma Cada fonte. cada um tem um lixo psíquico, né, cara? Então, É, assim, e é natural que isso aconteça. É como uma transferência de energia. Como a sim, Márcia colocou aqui, de um aluno, a Márcia trabalha numa escola, né? Então, você vai se conectar com os seus alunos, você vai se conectar com o que eles estão sim, passando, sim. O bom disso tudo é que são crianças, né? Eu acho que as crianças têm energia mais refinada, vamos dizer assim, né? sim, sim. Mas, assim, a agressividade, que nem Plexo Solar fala de agressividade também. Então, toda essa energia, se a Márcia não fizer algumas proteções, ela pode sentir a energia disso que está acontecendo? Claro que pode. Isso pode acontecer, gente, até dentro da nossa casa, até com um parceiro, uma parceira, uma pessoa da família, alguém que trabalha na sua casa. Isso pode acontecer? Pode acontecer, sim, tá? E quando a gente aprende formas de nos proteger,
Não significa que não é porque a gente não, eu não quero escutar o outro, a dor do outro, o problema do outro. Não. O outro, como a Kátia falou, vai continuar com a dor dele, com o problema dele, e você vai continuar com o seu, cada um vai trabalhar o seu. Mas a gente, claro, vai transferir para ajudar, mas o mais importante disso tudo é que a gente tem que se desconectar desses elos. E esses Sim. elos, eles grudam muito nesse plexo solar, tadinho. Na verdade, grudam por tudo quanto é parte, tá, gente? Por todos os chakras e todos os pontos de energia que a gente tem. Mas esse, eu diria, como ele está no centro do nosso sistema, por que ele pode dar N doenças, que nem a gente falou na live 1? Porque como ele está no centro, ele é responsável por mandar energia, ó, para todos os órgãos, inclusive para a cabeça, inclusive para os órgãos reprodutores. Então, ele pode dar problemas no corpo inteiro, físico e emocional também, tá? Por quê? Ele está no centro do nosso sistema. Ele é muito importante porque ele exerce um ponto meio que central, né? Como se fosse o nosso Sol, né? De mandar energia para todos os planetas. Os outros chakras são planetas. Se ele não está bem, se ele não estiver funcionando bem, né? Os outros têm a tendência de não funcionar bem também. Olha lá, a gente não leu as últimas perguntas. Compartilha, se possível, dicas e técnicas de proteção. Olha lá, quem quiser mais dicas, Tem no site empatas.com.br/orientacões, tem algumas técnicas que estão lá que, se tiver interesse, vai lá, tem vídeos, tem algumas coisas que são legais você aprender. Inclusive a meditação que a gente fez aqui, tem lá empatas.com.br/meditacão. Então tem os exercícios para serem feitos, para praticar sozinho ou praticar com outras pessoas também, formar grupos. Então, se quiser, baixa, tem o áudio para baixar, pode fazer, praticar em casa, que vai ser muito positivo para fortalecer seu campo energético. Então, muito bem. E outra, teve uma pessoa que fez uma pergunta também, depois você vai ler a sua caixinha. Ela me perguntou assim: plexo solar pode estar conectado às nossas artérias? Então, tem arteriosclerose, tem um pré-infarto, tem tudo isso, né? Problemas vasculares. Então, o problema das artérias, a abertura das artérias, nossas artérias deveriam ficar livres para passar sangue e os nutrientes, certo? sim. Né? Tem toda uma questão física, tá? A questão física é que o médico vai falar para você: coma bem, faz exercício físico, evita gordura, faz isso, aquilo, toma alguns complementos, enfim. Mas as artérias elas estão intimamente ligadas ao nosso campo emocional, então totalmente plexo solar também. Quando você é uma pessoa muito preocupada, muita raiva, sabe, preocupação excessiva, raiva excessiva, tudo que sai do controle, estresse, o que acontece com essa artéria? Ela vai contraindo. Então, lembra, não é só físico, aí para quem me perguntou, é emocional também. Se você não regula essas emoções, você pode se alimentar bem, pode tomar remédio, pode fazer tudo. As duas andam juntas. Medicina e ciência. Conjunto de corpos, né, Denise? Energia. Nós somos Totalmente. um corpo físico, emocional, espiritual. Estamos tudo aqui, ó. Tá tudo juntinho. Não dá para separar. Não dá. Realmente, né? Não dá para separar. Então, olha só. E um outro problema também, antes de eu responder a Marcinha aqui. Por exemplo, um aneurisma, um entupimento de uma artéria do cérebro. É porque a artéria não abriu. Teve um abaulamento, teve um bloqueio, teve uma paradinha de energia naquele local. Isso vem de onde também? Energeticamente falando, plexo solar. Então, o plexo solar, quando ele não está bem, ele desregula tudo na gente. Só que assim, é uma coisa interessante, tá? Enquanto, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A Kátia tem uma preocupação excessiva, ela é muito preocupada. A Denise também. A Kátia adoeceu por uma doença, a Denise por outra. E não é a mesma doença que a Kátia teve, que vai acontecer com a Denise. As doenças são diferentes, porque cada um também vai passar o que tem que passar. E Né? aquela pessoa explosiva? Vulcão, né? Aquela pessoa explosiva, de onde vem também? Plexo solar também, tá? Vem de outros também. Mas se a gente aprender
a controlar um pouquinho ele, agora vem o que a Márcia acabou de colocar aqui, ó. A meditação dos corações gêmeos ou da paz planetária promove equilíbrio mesmo. Por que que ela falou promove equilíbrio mesmo, gente? Ela pode colocar mais coisas se ela quiser, porque ela pratica. Eu falei ontem nos meus stories, né? Não acredita no que eu tô falando. Ai, meditar vai te trazer mais equilíbrio das suas emoções. Você não precisa acreditar, e assim, e eu não preciso te provar, só se você praticar. Se você praticar, você vai ter efeitos, como eu tenho certeza que a Márcia teve muitos efeitos na vida dela. Então, a prática dessa meditação, ela traz para a gente um equilíbrio energético. E o mais importante, dá uma acalmada no nosso plexo solar. E meio que rápido. É impossível, gente, olha, eu diria que praticamente impossível. Não posso generalizar, né, Cal? Você começar a fazer uma prática dessa da meditação e você não se sentir mais calmo. É o primeiro ponto, estar mais calmo. É o primeiro, tá? Mas não adianta acabar a meditação e sair descendo a porrada, né? Falando o que deve e o que não deve para todo mundo. É uma prática diária. Mas eu duvido que você consiga brigar depois de uma Não dá. boa meditação, né, cara? Não dá. É por isso que às vezes o mestre fala assim, gente, pratica, medita todo dia. Eu demorei um pouco para entender isso no começo, tá? Porque lá no começo eu tinha filhos pequenos, eu meditava de madrugada, às vezes porque não dava tempo de dia, meditava dormindo, amamentando, às vezes nem quando acabava de pôr o bebê no berço eu meditava. Então assim, eu demorei um pouquinho para entender. Por que que é todo dia, né? Por que que é regular? Porque a gente oscila. Porque o Nosso tempo todo você plexo. não mantém uma linearidade, né? Você tem altos e baixos. Hoje você tá bem, amanhã você acorda mal. E aí é mesmo, nenhuma meditação é igual a outra. Nenhum. Nenhuma você tá num estado pleno como você tá hoje, você não vai estar amanhã, né? É impressionante. Ah, eu quero fazer uma coisinha com vocês hoje aqui, ó. E Quer eu ver? queria. É, pode falar? Fala, Pode fala. falar? Não, pode falar. Não, Guardei uma o que surpresinha eu aqui vou pra gente falar vai fazer. demorar um pouquinho. Bom, Pode então, falar. antes da gente entrar nisso, acho que você vai falar sobre aquilo, né? Uma coisa importante, por isso que foi importante aí, foi legal a Márcia colocar sobre a meditação, né? Se a gente quer acalmar nosso plexo, não guardar rancor, raiva, ressentimento, mágoa, amargura, preocupação excessiva com alguém ou com algo que ruim que aconteceu na nossa vida, a gente tem que perdoar. A gente tem que abençoar. Na meditação se abençoa e perdoa também. Mas o perdão tem que ser uma prática regular da sua vida. Quando a gente abençoa, a gente pratica a bondade amorosa. Quem não assistiu a live do coração, volta lá assistir a live do coração. O perdão faz com que a gente fique mais amoroso. Então, você para de focar nas qualidades ruins da pessoa. Ah, mas aquela pessoa tem qualidades ruins. Tem. Uhum. Ela tem. Ela não foi boa com você. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal, né? Parte, mas assim, quando a partir do momento que a gente foca na boa qualidade dessa pessoa, ah, mas ela não tem. Ah, não. Vai ter que achar uma. Não, você Nem que pegar você um fale. psicopata, ele não tem. Você pegar um psicopata, ele não tem. Ele não tem. Definitivamente ele não tem. Mas ele é um Mas ser desde que humano. ele é um ser humano. Ele é um ser É. humano. E se Ele você olhar tem para ele e falar assim, puxa pai, ele vida, tem mãe, ele teve alguém amamentando hum, ele, que se soubesse que ele ia cometer atrocidades, algo ela não teria o bom filho, né? ele tem. Então, assim, vamos fazer um teste agora? Vamos lá. Eu quero que vocês, ó, quer ver aqui, ó, o mestre fala assim, ó, desse livro que eu comecei, dos sutras que eu comecei falando aqui na vida, né, vivenciando o ser. Ele fala assim, ó, quando você fica com raiva de alguém, está prestes a dizer ou fazer algo desagradável, toque seu coração, abençoe a pessoa. Então, assim, não precisa fazer todo um ritual que a gente está fazendo durante a meditação, quando a gente faz as nossas lives do perdão. Amanhã tem live do perdão super especial. Amanhã, 10h30, a gente está perdoando. Eu, a doutora Vanessa. É legal fazer os rituais? Meu, é maravilhoso, é perfeito.
né? Mas você tem que fazer isso como prática diária. Naquela hora que veio um rancinho daquela pessoa, você vai fazer. Sabe por quê, gente? Um rancinho vai virar mais um Virou um rancinho dessa ranção. pessoa. A bola de Vira um neve, quando se ranção. instala, o plexo solar não suja porque você deixou de perdoar uma vez, porque você ficou com um rancinho. O plexo solar, ele suja por um acúmulo. É energia E tem aquele acumulando. acúmulo que você vai jogando para trás, né? Você vai jogando para baixo do tapete e vai ficando lá nas costas. Quando você vê, vai explodir. Então, eu vou convidar vocês que estão aqui ao vivo e as pessoas que assistirão depois, né? Hoje eu fiz a meditação com dor de cabeça, ao sentir amorosidade pelo planeta, fui curada da dor. Ai, gente, como é lindo ouvir isso. Eu fico emocionada. Gratidão por compartilhar, Marcinha. Então, assim, cura. A meditação é uma técnica de autocura. O perdão é uma técnica de autocura também. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês, depois a Kátia dá continuidade ao que ela vai falar, gostaria que vocês pensassem em alguém que nesse momento está desagradável na sua vida. Alguém que você fala, ai meu Deus, não estou conseguindo. Pensa em alguém agora. Ou se você quiser também, pensa na situação desagradável, que toda vez que você lembra disso, a gente já fez isso em live, lembra? Toda vez que você lembra, você se sente mal. Sabe por quê, gente? Lembra que a Kátia falou? Tudo é energia, tudo é físico, tudo é emoção, tudo é mental, tudo é espiritual. Mesmo que esse evento desagradável meu foi há 5 anos atrás. Toda vez que eu penso nele, Ele volta. e eu sinto as mesmas emoções. Então, quem quer se liberar disso, manda um coração agora aqui pra gente. A hora é essa. Ao fazer essa técnica que a gente vai fazer assim, que o mestre Show dá pra gente, é uma técnica muito simples, tá? Pois eu deixo vocês copiarem aí. Ao fazer essa técnica, vocês não imaginam o quanto o nosso plexo solar pode se limpar e o quanto você vai estar protegido de ter uma doença que lá na Lá na frente pode ser frente. grave. E o plexo solar, ele fala muito das doenças severas, gente, tá? Então, volta lá na live 1 para ver as doenças do plexo solar. Não vamos repetir aqui de novo, senão a gente vai fazer plexo solar 1, 2, 3, 4, 5, Sem falar que 10. ele distribui energia, né? Por isso que ele é sol. Ele recebe e ele distribui. Então, vamos lá, ó, gente. Pensa em alguém agora. Fecha seus olhos. Pensa Vamos nessa lá. pessoa. Ai, Denise, sabe, eu tenho várias. Bota elas na sua frente. Energia é energia, ela chega até onde você quiser. Não Puta tenha cada limitações. dedinho. Põe todos, põe do pé, põe da mão. Então, coloca todos na sua frente nesse momento. Faz uma respiração bem profunda. Inspira amor, inspira perdão, inspira alegria, contentamento, inspira cura. E na hora que você expira as mágoas, os ressentimentos, as dores, os sofrimentos que essas pessoas, ou que talvez nós, causamos a essas pessoas. Expira tudo aquilo que você não quer mais, aquilo que não te pertence. E inspira aquilo que você quer, aquilo que você deseja para ser curado. Se a pessoa aceitar ou não o seu perdão, a questão é com ela. A nossa questão aqui é com a gente. A gente se curar. A gente perdoa para se curar. E a gente torce para os que estão na nossa frente também se curarem. Nesse momento, você vai colocar suas 2 mãos no coração, olhando nos olhos dessas pessoas e simplesmente você vai dizer Atma. Atma em sânscrito significa alma. E depois você vai dizer Namastê. O Namastê significa eu reconheço a divindade em vocês. Olha para cada um deles e diz, olha para o evento desagradável e diz Atma Namastê. Eu reconheço a divindade em vocês. Nós somos um. O que habita
dentro de mim, o Deus de amor, de paz, de perdão que habita dentro de mim, habita dentro de cada um de vocês. E agora você vai tocar o seu coração com a mão esquerda, levantar a mão direita em direção a essas pessoas e você vai repetir comigo em voz alta: que a paz e as bênçãos divinas estejam comigo, estejam com vocês. Que a paz e as bênçãos divinas estejam comigo e estejam com vocês. Que a paz e as bênçãos divinas estejam comigo e estejam com vocês. Que a paz e as bênçãos divinas estejam comigo e estejam com vocês. Que a paz e as bênçãos divinas estejam comigo e estejam com vocês. Faz uma respiração bem profunda. Abra seus olhos. Faz um sinal de adeus para cada uma dessas pessoas que você colocou na frente para o evento desagradável. E deixa ir. Quem se sentiu mais leve? Manda um coração. Quem sentiu que tinha um saco tinha um saco nas minhas costas agora aqui, ó. Acho que eu estava pensando numa coisa aqui. Quem sentiu que o saco nas costas ficou mais leve? Acena aí pra gente, manda um coração. Você sentiu, Cá? Sim. Olha lá quantos corações. Libera muito, né? Você tira uma mochilona das costas. Gente, 7 vezes. Que a paz e as bênçãos divinas estejam comigo, estejam com você. E eu gosto de começar com o Namastê. Porque o Namastê mostra que a Denise Alma, a Kátia Alma, Kátia tem defeito, Denise tem defeito, todo mundo tem aqui, todo mundo erra. Porém, todo mundo acerta também. Então, nós somos um. Eu senti. Obrigada, gratidão aí por compartilhar isso aí. Repitam essa semana inteira. Na próxima live da semana que vem, conta pra gente, tá? 7 vezes. Pensou? Pensou naquilo? Lembro. Libera. Cada vez que você fizer, você vai pensar assim, tô tirando um plug de mim, tô desconectando. A gente não precisa de tanto plug, né? Não. Definitivamente não. Olha, os anjos passaram. E disseram quando a gente fala uma coisa, diz amém. Quando a gente fala uma coisa ao mesmo tempo, os anjos estão passando. Então, assim, pede para os anjos, gente. Pede para os anjos ajudar, tá? Odê, quando a gente ia fazer, lembrou de fazer a live Obrigada, mestre. Gratidão. Quando a gente ia fazer a live de novo do Plexo Solar, eu lembrei do Haka Haka, que é um jogo, é uma dança motivacional. Você vai fazer agora pra gente? Não, que eu não. Imagina, é um grupo que faz. Eu convido vocês a buscarem na internet. É muito interessante a dança. Deixa eu anotar. Haka Haka. Haka Haka com H-I-K. H-A-K-A. Haka Haka. Haka Haka. Eles fazem gestos com a boca, colocam a língua para fora, intimidando a outra equipe. Então, é antigo isso, é muito antigo. Então, eles fazem como se fosse uma luta, como me remeteu assim a lutas mesmo. E eles intimidam a outra equipe. Então, você pensa num plexo solar impondo a força. O que eles fazem? Força, então, né? É isso. Então tem uma equipe que eu assisti hoje para relembrar como que era a dança. Eu falei, vamos falar do plexo solar, vou relembrar como que era. A cara do outro grupo que está vendo essa dança, o quanto eles são intimidados só pela dança, porque eles mostram o poder daquilo. Eu falei, olha o que o plexo está trabalhando nisso daí. Então, gente, é muito interessante o quanto a gente nem imagina, mas a força que tem, né?
Fisicalizado. Imagina Hã? que está interno. Isso está fisicalizado. Ou seja, Fisicalizado, é imagina que fisicalizado. não está. Imagina que Imagino está que no não tá. inconsciente, o que a gente. Imagino Os dois que não tá. lados. Depois vê, se não viram, vem para ver a força que tem isso daí. E isso na nossa vida acontece nas coisas mais banais, em equipes de escritório, fazendo reuniões motivacionais, Na na família, família. em Tem, tem, tudo. tem nas coisas mais sutis que a gente pode imaginar, mas você vai vendo a força que existe no plexo solar. Como a gente ia Olha, falar do plexo, eu pensei, tem que ter alguma coisa boa. que seja a força para mostrar o quanto esse plexo tem poder. Esse é o lado que vem da força do plexo, né? Até porque o plexo também tem o lado agressivo. Então, pessoas que são agressivas fisicamente, verbalmente também, mas principalmente fisicamente. Não só o chakra do plexo, que atrapalha, tá? Outros, que É. a gente vai falar mais pra frente. Então, como que você ajuda uma pessoa que é desequilibrada, né, violenta? Limpando o plexo solar. Tem jeito, daí você tem que aprender a técnica, né, Cá? É. E, gente, boa noite para quem entrou. Hoje a gente não fala, né? Mas, ó, Selma, Mari, Cíntia, Elaine, Núcleo Mineiro de Terapia Prânica, aqui, ó, todo mundo aqui, a Doni que mandou. Gratidão aí pela participação de vocês. Ó, um comentário. Roja, Cíntia, estão entrando agora também. Ó, eu imagino uma bola de luz na minha cabeça e essa já se tornou tão automático que a luz já aparece espontaneamente antes das pessoas lançarem energias densas. Isso é autocura divina, coisa linda. Então, já é automático para Márcia. Então, a gente tem uma meditação, sabia da meditação da autocura? Que é o mestre fala que é a luz branca brilhante entrando pela nossa coroa e se espalhando por todos os chakras. Então, imagina se a gente já andar com essa bola na cabeça. Eu acho que literalmente a gente teria que colocar uma bola na cabeça para a gente poder estar mais para tá mais protegido, né, Caio, equilibrado. Da nossa caixinha ainda ficou faltando. O chakra do plexo solar pode afetar nossas emoções inferiores, tanto positivas quanto negativas. Deu sim 33%, não 33%, e isso é possível 33%. Uau, Então, o equilibrou pessoal ali. se dividiu aqui no questionamento. E aí tem a cartinha do Japão, se você quiser, der tempo, eu leio. Uma carta? É um trechinho aqui que ela fala dessa contaminação de energia. Sim, pode, vamos ler. Ó, os empatas sentem energia, sentimentos, humor, vibrações de outras pessoas e ambiente. Os absorvem e sentem como se fossem seus, geralmente voltado aos sentimentos negativos. Entendo que por serem mais densos, seria mais fácil de perceber. Mas a questão é, e os sentimentos de amor, desejo, amizade, atração sexual e etc? Pois percebo que com algumas pessoas, homens no caso, mulher homossexual também já aconteceu. De eu estar conversando com essas pessoas e sentir uma euforia fora do normal. E depois, ao me afastar, aquele sentimento some. Já não tenho idade para me apaixonar e desapaixonar assim tão facilmente. Ela ri aqui. Então, seria esse sentimento uma captação do campo energético da outra pessoa? Sou bastante racional e pé no chão, mas pensei na possibilidade de ser carência. No entanto, não me vejo dessa forma. Talvez a minha pergunta tenha ficado um pouco confusa, mas se puder algum dia falar sobre isso em alguma live, eu recebi esses dias, publicação no vídeo no YouTube, seria muito esclarecedor. Um abraço, um beijo aqui do Japão. Então, ela me conheceu através do canal do YouTube e está trazendo essa pergunta. E eu achei interessante trazer aqui para hoje, justamente porque também tem essa coisa da contaminação energética, né? Também. A atração E plexo tá sexual, ligado ao o sexual também, plexo né? está ligado. O plexo está ligado. E a atração sexual, ela é uma força energética poderosa. Você entra no campo energético do outro, Denise,
E a atração ela acontece. E você sente absurdamente que o outro está conectado em você. É um Sim. pedaço de carne, é um cachorro olhando para um pedaço de carne que está pendurado no açougue. É mais ou menos isso. Traduzindo, e você sente. Se você é sensível, se você é empático, você vai sentir tranquilamente esse desejo de saborear do outro querendo te saborear. É explícito isso para quem é sensível. E outro, É. eu não vejo assim, olha, com bastante sinceridade, gente, a aplicação das técnicas da cura prânica, especialmente para isso que você está falando, para o corte desses elos energéticos, eu vejo assim de fundamental importância, Uhum. porque às vezes não tem como a gente não passar, que nem ela falou. Então, sentir o desejo do outro, mesmo que você nem tá com o outro, né? No caso, quando ela falou, não é Não, isso? não tá. São conexões fortes, são conexões É, que atraem muita negatividade, principalmente para gente que é mulher. A gente tem sim. o desenvolvimento das cadeiras, do bumbum, né, de toda essa parte. A gente atrai esses olhares para o corpo feminino, que isso vem de longa distância, muito longa mesmo. Então não Não tem como precisa estar tirar na isso. frente, né? E outro, não precisa estar presencial. É, É foto, é rede social, é uma exato. mensagem, um Exato. WhatsApp, o Se que as seja. pessoas pudessem pensar, soubesse o que é colocar uma foto de biquíni, por exemplo, na internet e expor o próprio corpo, o que ela vai atrair para ela só de fazer isso, eu não coloco. Mas quem Mas gosta fica a também critério, né? fica a Fica a critério de quem critério. quiser, A né? gente tem um Eu não curso da sou cura prânica que é chamado Defesas Energéticas, defesa. né? Que fala É, muito sobre isso. Você pode colocar até uma defesa energética numa foto que você para uma publica, foto, para exato. não ter Essa ligação, né? conexão, Né? exato. Olha aqui um comentário. Aconteceu uma vez, um pedófilo olhou com maldade para minha filhinha. Olha só que triste, na rua. Eu senti nojo e repulso e tive que me controlar. Parece que descontrola mesmo. Eu te entendo. Sentir dor na parte de genital também. Pode acontecer? Pode, porque você está se conectando a uma energia que, olha aí, É a para dar uma repulsa, conexão, é, é. voltar É é como uma um coisa, imã ao não é contrário, limpo. fazendo, Não é uma coisa limpa, né? Ah, tem uma parte aqui do livro que começa a falar assim, você falou isso do sexual, né? Ó, de preferência ser seletivo sexualmente. Isso, para quem quiser saber um pouco mais, volta na live do chakra sexual, que tá super legal, tá? A gente fala bastante sobre isso. Olha, muito fácil a gente ser contaminado etericamente e psicologicamente através das interações sexuais indiscriminadas. Depois dessas interações, é aconselhável você se limpar fisicamente, etericamente, emocionalmente e mentalmente. Quando a gente tem algumas técnicas, a gente usa para limpar, sim. demora Imagina quando a meses, gente né? não tem. Quando a pessoa não tem técnicas e não sabe nem o que fazer, ela demora meses, às vezes, com a energia do outro, pós relacionamentos sexuais e afetivos e tudo mais, para se limpar. Para se Numa limpar, separação, por exemplo, ela pode ficar, às vezes, 6 meses para se desconectar ou mais da no energia da outra mínimo. pessoa. No mínimo, né? É. Da outra É, pessoa. Então, então, para se essa, desconectar, imagina quanto tempo para você se perder, né? Se separar da pessoa, não só fisicamente, mas da parte espiritual, da parte lembrando assim, energética. gente, a gente troca energia pelos É, chakras. Então, como a é. Kátia acabou de falar da cartinha, pelo sexual, troca energia do plexo e o mestre coloca assim, ó, interagindo com pessoas que são muito otimistas, entusiasmadas, radiantes, muito saudáveis, né? É muito benéfico etericamente e psicologicamente. É claro, trocar energia com pessoas assim é maravilhoso. E por que não ser essas pessoas? É claro que a gente tem altos e baixos, como a gente começou falando na nossa live, né, cara? Mas Sim. que a gente se mantenha mais aqui, nessa curva superior, na curva de cima.
pouca energia. A Vai D travou? adiantar? É que apareceu um chamadinho aqui de pouca energia, mas não vou cair, não. Vai adiantar, às vezes, a gente resmungar e ficar murmurando numa situação? Isso tem tudo a ver com o plexo. Vai adiantar? Não. Se não vai, então vamos resolver de outra forma. É melhor que a gente resolva de outra forma, né? Nem sempre dá para você escolher o parceiro ideal energeticamente e estar exatamente com o seu parceiro, né, de Nem para fazer sempre. nem sempre você consegue o par ideal para seguir a vida junto com você. Então, Rosa sempre vem com é o espinhos, que como tem diz o para mestre. hoje. Viva e seja feliz. É o que tem para o momento. Isso é importante. É claro que a gente nunca vai fechar as portas para alguém, por exemplo, da nossa família, uma pessoa próxima, um amigo que está precisando de cuidado, que está precisando ser ouvido, né? Então, assim, não é só porque eu trabalho com isso como terapeuta, mas eu sou uma pessoa humana também, eu tenho amigos, relacionamento, então eu me envolvo com isso e eu tenho muito a questão de tentar ajudar na dor dos outros, né? Mas a gente não cura o outro. O outro precisa querer se cuidar, se Você curar. pode, né? Você pode limpar o plexo da pessoa, explicar tudo aqui que a gente falou, tem toda essa questão, mas o outro tem que ter a boa vontade de fazer a parte dele também, tá? Isso não tem como a gente fazer para o outro, mas tem pessoas que se conectam mais. Meu filho fala assim, um dos meus filhos fala assim, até na fila do supermercado, você está ajudando uma pessoa e falando uma palavra calorosa para alguém, né? Então, a gente dá risada. Para qualquer lugar que eu chego, quando dá 5 minutos de conversa, eu já estou sabendo da vida da pessoa, então, contando alguma coisa da minha experiência, né? Porque histórias das pessoas nos curam. As nossas histórias curam outras pessoas também. É legal a gente compartilhar, mas também a gente tem que tomar um certo cuidadinho, né, cara? Sim. Para quem a gente também está expondo as nossas emoções, né? Ou as nossas fraquezas. Ai, não, mas é que eu tenho que demonstrar fraqueza. Mas seja seletivo também. Para quem você vai desabafar, para quem você vai conversar, além da terapia, né? A gente tem a terapeuta, né? Psicóloga. Aliás, pessoas que trabalham com a saúde mental, psicólogos, psiquiatras, que fazem ajuda, que eu acho um trabalho divino, né? E tem pessoas aqui que fazem esse trabalho de ouvir as pessoas que estão com problemas, né? Às vezes você está ajudando uma pessoa até não cometer um suicídio. Gente, olha a riqueza desse trabalho. Então, essas pessoas têm a tendência de se contaminarem mais fácil. Elas estão lidando, assim como a gente, né, cara, que trabalhamos com a energia do outro. Pode se contaminar, sim. Então, a gente tem todo um autocuidado, né, cara? A autocura energética para a Certeza, gente tem que ser certeza. imprescindível. A gente tem que fazer regularmente. Não tem como fugir, né, da lição de casa, né, cara? Trabalho, trabalho, trabalho. Bora fazer. Olha, tem uma coisa que eu queria passar, que eu aprendi com uma das professoras da cura prânica pelas andanças do mundo, né? Que ela dizia assim, que toda vez que a gente passa pela natureza, passa por uma obra divina, obra com a energia de Deus, sabe? Eu acho que assim, tudo tem energia de Deus, né? Mas quando a gente está na natureza, e alguns de vocês falaram aí um comentário, mas a gente não leu nesse comentário anterior. Quando eu não me sinto muito bem, eu vou e me conecto à natureza, colocaram aqui, né? Então, assim, às vezes a gente perde a oportunidade de agradecer a Mãe Natureza. Isso limpa plexo também, viu, gente? Então, ela me ensinou assim uma vez, né? Se eu quiser, ela falou assim uma vez para mim: se você quiser manter a boa saúde das suas artérias, e plexo fala muito das artérias, e a gente tem artérias no nosso corpo todo, né? Não é só coração, cabeça, abdômen, tudo, né? Passa pelas pernas. Se a gente quiser manter as artérias com boa saúde, abertinhas, para elas não se contraírem, toda vez que a gente olha para essa energia de Deus, a gente fala assim: maravilhas de Deus, e agradece. E ela falou, eu lembro que ela falou, wonders God. Então, quando eu estava nas cataratas do Iguaçu, agora, semana passada,
e vi aquela imensidão na minha frente, aquela energia de Deus tão presente. Demais lá, é demais. Eu tive Eu me estado senti dentro, vibracional lá. né? Eu me senti fazendo parte dela. E nessa hora eu pensei, puxa, que maravilha de Deus que Deus trouxe pra gente. Nós somos pontinhos, pequenininhos perante a imensidão. Então, se você quer se curar de problemas cardiovasculares, quer se proteger, faz isso. Desde que eu aprendi anos atrás, eu não parei de fazer. E eu sempre compartilho aí para vocês, ó. Ó, atendi uma pessoa que suicidou no meu plantão. Tive a sensação de queda dela. A Kátia me ajudou a compreender essa situação. Olha aí, gente. Eu lembro disso. Então, olha, a gente está no finalzinho. Nós temos 2 minutinhos, que a gente entrou alguns minutinhos atrasado, né? Você quer compartilhar mais alguma coisa, cara? Não, acho que não. Acho que a gente falou finalizou, né? O plexo. Lógico que tem muita coisa para falar, mas eu acho que tem uma infinidade de coisas, mas a gente falou, acho que assim, a base, né, de tudo que a gente queria trazer para vocês. E olha, eu diria assim que o mais importante, antes de limpar seu chakra, gratidão, muito boa essa live. Antes de limpar o chakra, energizar o chakra, vamos controlar nossas emoções. Não vamos ser vulcão, não, né? Se a gente puder apaziguar e não ser explosivos, né? Porque o plexo é o vulcão, é o que explode. Se a gente puder na frente, colocar panos quentes, panos frios para não explodir os lugares. Isso não significa ser o bonzinho, o tonto e o compassivo. Isso significa ser o inteligente, não é? Posso falar, Dê? Eu acho assim, a gente tem como colocar a nossa energia, a força energética, não precisa ser força bruta ou força na palavra, força energética. Quando a gente tem isso, a gente vai fundo. Nós desejamos a vocês com autocontrole emocional, força energética e muito, muito, muito amor e muito perdão. Coraçãozão. Ativa namastê, gratidão, cara. Foi maravilhoso, amei essa live. Beijo. A gente também tá com muita saudade de você, Marcinha. Volta mais vezes, você faz falta. Tchau, gente. Beijo, gratidão, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.